Sabe quando você se pergunta quais são as contribuições dos conceitos da física quântica na tecnologia atual? Eu vou chutar que você respondeu não. Na verdade, meu palpite é que toda vez que você escuta a palavra quântica, é essa imagem que vem na sua cabeça. Então a gente começa por aqui. Quântica vem de quantidade, de energia quantizada. Bom, até o final do século XIX a gente tinha a física clássica, que incluía a mecânica clássica, a termodinâmica e a última novidade que era o eletromagnetismo. Mas no finalzinho do século XIX, esse cara aqui estava tentando solucionar um problema que a física clássica não resolveu. Para isso, ele propôs uma ideia nova e muito contraintuitiva. Max Planck trouxe pela primeira vez a ideia de que a luz não era uma grandeza contínua, mas sim discreta. Isso basicamente significa que a energia de um fóton só pode assumir valores múltiplos desse número que ficou conhecido como a constante de Planck. A constante de Planck é 6,62607004. Essa foi a equação proposta por Planck para resolver aquele problema. E se parece estranho para você, também pareceu para os físicos da época. E aí, galera? Olha isso aqui que eu elaborei. Não é muito, mas é trabalho honesto. Amigo, confia em mim. Pode compartilhar sua ideia. Aqui somos todos irmãos da ciência. Ah! Bom, talvez não tenha sido exatamente assim, mas a ideia realmente não foi muito bem aceita. Embora também tenha rejeitado as ideias de início, Albert Einstein começou a pensar que talvez as ideias de Planck fizessem realmente sentido. Ele conseguiu observar que a luz, quando atingia uma placa de metal, conseguia remover elétrons da superfície, e que esse fenômeno precisava de uma quantidade de energia mínima para acontecer, que comprovava a ideia do fóton, ou seja, a luz se comportando como partícula. Esse fenômeno, muito importante para a física quântica, foi chamado de efeito fotoelétrico, e ele foi responsável pelo Nobel do Einstein em 1921. Dentre muitas outras coisas, eu quero destacar a importância da física quântica na química. Especificamente no desenvolvimento do modelo do átomo de Bohr, que trouxe a ideia das órbitas com diferentes níveis de energia nas quais o elétron orbita o núcleo. Nessa imagem aqui a gente consegue ver melhor esses níveis de energia, sendo as órbitas perto do núcleo de menor energia e as mais afastadas no núcleo de maior energia. Então aqui a gente tem representado um elétron, e o que acontece é que ele pode transitar por essas órbitas. Mas quando ele vai para um nível mais externo, ou seja, de maior energia, esse elétron absorve a energia de um fóton para fazer esse trajeto. Já quando o elétron transita para um nível de menor energia, ele libera um fóton. E eu quero que você guarde essa informação porque vai ser importante daqui a pouco. Se você quiser, por exemplo, calcular o comprimento de onda do fóton emitido ou absorvido, pode usar esse arranjo da expressão de Bohr para energia de transição. E a partir dessa energia, calcular também o comprimento de onda. Nessas expressões, esse menos 13,6 é a energia para o primeiro estado, para a órbita mais próxima do núcleo. O N é o número da órbita, o H é a constante de Planck, o C é a velocidade da luz, o delta é a diferença da energia do fóton liberado ou absorvido, e o lambda é o comprimento de onda do fóton. Agora, para você entender um pouquinho melhor como esses conceitos se aplicam em tecnologias que a gente conhece, eu vou te mostrar qual é o papel da física quântica no funcionamento da luz de LED. Antes de qualquer coisa, não precisa se assustar com a imagem, porque eu só preciso que você entenda alguns pontos dela. O funcionamento do LED ocorre na junção PN. Geralmente, essa parte é feita de silício dopado, ou seja, misturado com algum outro material. O P significa que a dopagem é positiva e o N que a dopagem é negativa. Se você observar, na parte positiva tem lacunas e na parte negativa essas lacunas estão preenchidas por elétrons. Aqui eu fiz uma versão mais simplificada para a gente entender a parte que interessa. Essa parte aí no meio da cor cinza é chamada de barreira potencial, ou zona de depleção. Ela surge ali no meio onde as duas partes têm contato direto e a passagem de elétrons causa uma região eletricamente estável. A barreira de potencial acaba atuando como um isolante que não deixa os elétrons passarem para o outro lado. Mas, quando a corrente elétrica é ligada, ela força a passagem desses elétrons. Agora presta atenção. O nível de energia que o elétron pode assumir na lacuna do lado negativo é menor do que o que ele assume no lado positivo. E lembra o que acontece quando o elétron desce um nível de energia?
Isso mesmo, ele emite um fóton. E são exatamente esses fótons que compõem a luz do LED que a gente vê. Mas tem outro ponto aqui que vale muito a pena prestar atenção. Se a gente fosse considerar aqui a física clássica, esse elétron precisaria de uma quantidade de energia para atravessar essa barreira de potencial. O que não é o que acontece nesse caso. Ele não recebe essa energia e ainda assim ele consegue fazer a transição para as lacunas. É como se ele simplesmente atravessasse uma parede como a lince negra ou se teleportasse igual o Netuno. Esse efeito é chamado de tunelamento quântico. É um fenômeno na mecânica quântica no qual as partículas podem transpor um estado de energia classicamente proibido. É realmente como se a partícula criasse um túnel e passasse sem precisar de nenhum recebimento de energia. Essa é uma das particularidades do efeito da dualidade da onda-partícula. E nesse caso específico, a gente vê que o elétron apresenta o comportamento ondulatório, pois nele sim a gente tem a característica de passagem por uma barreira sem precisar de energia. Lembrando que esses são só alguns conceitos da física quântica e que eles são base da maioria das tecnologias que a gente conhece atualmente. Então eu recomendo fortemente que você dê uma chance para esse assunto e pesquise mais sobre quando puder. Por hoje é isso e até a próxima.